Já viu aquele ditado? Antes tarde do que nunca? Né? Eu estou falando isso referindo ao jornalismo brasileiro, que voltou a fazer jornalismo, por incrível que pareça. Por quê? Porque não dá mais para segurar, sabe? E aqui, comentarista aqui da CNN aqui, o Caio Junqueira, falando sobre o envolvimento do Banco Master, Vorcaro, Toffoli, sabe? Chamou Toffoli de aberração como juiz e como investigador, porque o Toffoli puxou tudo para ele e é uma aberração. Você entendeu? Então, isso é fazer jornalismo. É trazer os fatos, como o Caio é um comentarista político, trazer os fatos. Talvez você pode falar, mas o Toffoli não é político. Claro que é político. Isso tudo é política. Tudo tem política no meio. Trazendo os fatos à luz como são, independente de ser o juiz, de ser o vereador, de ser o prefeito. Jornalismo é isso. Falar o que acontece. Colocar ali o seu entendimento, para que aquelas pessoas que não entendem dos fatos passarem a entender, de modo que todos saibam o que está acontecendo. Isso é fazer jornalismo. Não é ficar passando pano igual eles faziam, até o ano passado ainda estava fazendo todos. Você entendeu? Então, meus amigos, parece que o chicote, esse ano de 2026, vai estalar com força. Agora, não só com o Moraes, mas também no couro das costas do Dias Toffoli, porque ele está envolvido até o talo. Vamos falar de coisa séria aqui. A Carol Rosito fez agora, desfiou o roteiro das decisões do ministro Dias Toffoli na condução desse caso do Master. Essa é uma parte da história, né? E por que ele vem fazendo isso? Hoje, na abertura do Hora H, a gente fez aqui um questionamento. Por que o ministro não confia na Polícia Federal? Por que ele decide, Caio, escolher os peritos? Quer dizer, nada dele tem paralelo com o que já foi discutido. Agora, as histórias estão surgindo e o que o Caio vai trazer aqui para a gente é o envolvimento do cunhado do banqueiro Vorcaro, do Master, com parentes de Dias Toffoli. Conta a história, Caio. Bom, vamos lá. A gente fez uma arte aqui para explicar direitinho esse caminho das pedras, né? Justamente tem o Daniel Vorcaro, que tem o cunhado dele, Fabiano Zeta, o alvo da Polícia Federal nesta semana, Thaís Herédia. E ele é o único cotista desse fundo Leal, que por sua vez pôs recursos aqui, salvo engano, 20 milhões de reais, nesse fundo Arlen, né? Que é um fundo que comprou a participação no Tayaya Administração e Investimento. E o que é o fundo Tayaya? Se a gente pegar também onde que encontra essa ligação com a ligação do Dias Toffoli, por quê? Porque essa compra da participação do Fundo Arlen, ele compra a participação em dois negócios de dois primos do Dias Toffoli. Então, a ideia dessa arte aqui, Thaís, é justamente a gente mostrar como são primos e irmãos, né? Isso, são primos em primeiro e segundo grau, né? Mário Humberto, o José Carlos e o José Eugênio Dias Toffoli. É interessante a gente ver como tem uma linha dos investigados com o juiz investigador, que é uma aberração, né? Ter o juiz investigador no nosso sistema judicial, mas é o que o Dias Toffoli está fazendo. Então, a partir da linha do primo do Daniel Vorcaro, alvo da Polícia Federal nessa semana, que é o único cotista de um fundo. O cunhado, né? O cunhado do Daniel Vorcaro. Perdão, que é o único cotista que pôs esse dinheiro e comprou essa participação de dois primos do Dias Toffoli aqui nesse Tayaya, que é um resort, Tayaya Resort, que é ali no interior do Paraná. Então, de certa maneira, só isso daqui já seria suficiente para o Toffoli se declarar suspeito, né? A suspeição, impedido de fazer. Né? A suspeição é... Cara, assim, o que acontece? Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo. Eles acomodaram, porque ninguém fez nada. Sabe, os deputados, os senadores deixaram. Aí agora, claro, o Toffoli não estava tão na ativa defendendo corrupto, igual o Moraes já faz muitos anos, muito tempo, porque não tinha tanto foco em cima do Toffoli. Mas agora que o foco virou em cima do Toffoli, a gente vê que ele é muito mais do que o Moraes, porque ele já está muito mais anos no STF do que o Moraes. Então, na verdade, ele é o professor do Moraes, só que ele é um professor que estava meio na reserva, meio na vanguarda. Aí agora que o negócio foi pro lado dele, o
que ele mostrou as suas garras do que ele é capaz, sabe? Mas isso, como que eu posso colocar? Ao mesmo tempo que é ruim pro Brasil, né? Pelo amor de Deus, né, cara? O ministro do STF envolvido nisso. Ao mesmo tempo que é ruim, é bom. Enquanto mais mexer, pior fica. E pior fica para ele. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O Faquinha vai ter que tomar um jeito, dar um jeito, ou ele vai ter que pedir para sair. Porque, cara, o irmão, os dois primos, você acha que o Toffoli não está envolvido também? Claro que o Toffoli está. O Toffoli é o que dá o aval. Não, pode fazer que eu aguento as pontas. Se der ruim, eu bato no peito. Se entendeu? Mas, voltando para os jornalistas, isso é fazer jornalismo, sabe? É trazer os fatos à luz, independente de quem está no fato. Se é uma mera pessoa comum que ninguém conhece, ou se é um cara milionário, se é um juiz, se é um promotor, se é um presidente. Jornalismo é isso. Não é ficar igual fazia até o ano passado, passando a mão na cabeça, passando pano. Tipo, ainda igual o SBT fez ontem, antes de ontem, essa semana, o vídeo está aqui, você pode olhar, quando o repórter estava falando do Alexandre Moraes, e começou a falar dos 129 milhões, o SBT cortou e falou que caiu a transmissão. Mentira. Cortou o cara para não falar do Moraes. Por quê? Porque o Moraes já limpou a barra do SBT de pagar 8 milhões para Raquel Sherazade. E aí é a troca de favor. Você entendeu? Então não pode a imprensa ser essa imprensa que tem valor para quem paga mais. A imprensa, o jornalismo, está ali para informar, para trazer a notícia. Porque senão vira tipo uma imprensa de um país onde esse país é gerido por um ditador. Virou imprensa estatal, né? Vira uma imprensa estatal, só fala aquilo que o ditador quer que fala.